A política, ela é filha da sua cultura. Ocorre que o ambiente cultural, por sua vez, ele não cai do céu pronto. Ele não é inato. O ambiente cultural também tem elementos que o compõem. E a visão religiosa, a visão espiritual, é uma das mais importantes componentes do ambiente cultural. De tal modo que, veja bem, se o ambiente político decorre da raiz cultural da sociedade, e a raiz cultural tem uma das suas mais importantes componentes, a religião é indiretamente influenciadora da política. Isso é óbvio, né? Por esse motivo, quando as sociedades comunitaristas que colocam a comunidade sobre o indivíduo, seja ela comunismo, socialismo, fascismo, todas essas que colocam a sociedade, a comunidade sobre o indivíduo. Todas essas sociedades comunitaristas, quando conseguiram tomar o poder, conseguiram abafando, sufocando o espírito religioso. Não confie em mim, tá? Não confie em ninguém. Pegue lá o livro do Orwell, A Revolução dos Bichos. Primeiro capítulo da obra do Orwell, ele fala: assim que puderam, os porcos expulsaram Moisés da fazenda. Moisés para quem leu Orwell, para quem leu A Revolução dos Bichos, o animal que representava o espírito religioso, que falava no mundo depois, era o único animal que não trabalhava. Isso estava claro para quem leu. Então, entenda aqui, Júlia, eu já vou te chamar, Júlia. Esse é o espírito, tá? Onde o comunismo venceu, onde o comunitarismo, de qualquer matiz, direita ou esquerda, venceu, onde aconteceu, foi sufocando o espírito religioso, ou então instrumentalizando-o. Veja a China agora. A China tem religião, existe uma igreja católica na China. Só que a igreja católica da China é uma igreja católica chinesa. Não obedece ao Papa. Tem como chefe o ditador chinês. Então, onde o comunitarismo avançou, houve necessário sufocamento do espírito religioso, ou então a sua instrumentalização. Júlio, como é que você vê isso? Professor, depois da belíssima introdução, eu quero já citar uma referência bibliográfica maravilhosa, escrita como o livro vermelho da Igreja Perseguida. Que livro é esse? Bom, esse livro, ele vai contando os fatos da história a partir da Revolução de 1917 na Rússia, o que aconteceu com a Igreja. Bom, é importante a gente olhar hoje e agora os fatos, as coisas que estão acontecendo entre Rússia e Ucrânia ajudam a gente a perceber, fazer uma leitura mais apropriada de tudo isso que está acontecendo e conseguir voltar lá atrás. A Revolução Russa de 1917, denunciada por Nossa Senhora em Fátima, então a Revolução Russa vai estourar já no final do ano de 1917, ali, final de outubro, novembro, já os últimos meses do ano. A aparição em Fátima, ela iniciou em maio. 13 de maio. Quais foram, então, as primeiras providências em relação às coisas ligadas à fé na Revolução Russa? Primeiro, eles impediram todo e qualquer comunicação com o Papa. Segundo, confiscaram tudo aquilo que era de metais preciosos e criaram a narrativa de que, como a Revolução Marxista era um cuidado com os pobres, a igreja era rica. Então vamos tomar o ouro, vamos confiscar o ouro e vamos dar aos pobres. O discurso deles. Terceiro, vamos interferir no culto. E vamos colocar esta igreja, que antes era submissa ao Papa,
Mas agora ela vai ser submissa ao Estado. Então, nesses fatos odiernos, que nós vemos agora o patriarca de Moscou falando, e olha, preste atenção. Nossa Senhora disse em Fátima que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. Em 1936, na aparição no Brasil em Pesqueira, ela disse que os erros da Rússia invadiriam o Brasil, chegariam às capitais e não chegaria no interior. Essas medidas da igreja, a igreja particular, desculpa, a igreja nacional, porque a igreja particular é a diocese, uma arquidiocese, é onde existe ali, onde o bispo, como ordinário local, exerce o seu munus de governar. E a comunhão dos bispos da igreja com o bispo de Roma, ou seja, o sumo pontífice, é que faz essa compreensão de igreja católica. A comunhão dos bispos. O que a Revolução Comunista na Rússia fez? Extraiu essa possibilidade de comunhão e obediência para com o sumo pontífice, como bispo de Roma, e obrigou uma submissão ao Estado. E quem não aderiu a essa submissão foi morto. Então eles mataram um número, uma quantidade sem fim de sacerdotes. As missas dos sacerdotes que ainda não haviam sido capturados pelo regime comunista na Rússia eram missas clandestinas. Então, voltando à origem da fé, a igreja, as missas na igreja primitiva, elas eram celebradas nas catacumbas. E aí nós vamos perceber e vamos lembrar de grandes santos. E aqui eu faço já a memória a São Tarcísio, um mártir, uma criança. E é aqui que eu já quero chegar, e não é à toa que me vem São Tarcísio, né? E por que isso? Porque essa mesma igreja que sofreu esses ataques diretos, sacerdotes numa quantidade, no número sem fim, que foram martirizados pela obediência à sã doutrina, essa mesma igreja, por meio de um sumo pontífice, o Papa Pio XI, escreveu uma encíclica que Divinis Redemptoris, condenando o socialismo e o marxismo. Ou seja, e por quê? Porque eles começaram a extrair da vivência da fé as práticas, a ascese, treinamento na dimensão transcendente. Por quê? Porque ela é materialista. E ele é materialista ateísta. Então a igreja, no ano de 1936, no dia 19 de março, dia de São José, e aqui é muito bonito isso. Eu tenho uma devoção muito particular a São José, e eu estava meditando e lembrando. A Revolução Russa veio com o discurso a ditadura do proletariado. Uma revolução que viriam de dois lados. Dos trabalhadores, dos operários. Então, por isso aqui, o martelo. E também dos camponeses. Por isso a foice. Eles eram os trabalhadores. Então, eles lutariam pela revolução. Eles promoveriam essa revolução. Mas eles se enganaram. E a igreja, tão sabiamente, só colocar o carregador aqui, no dia 19 de março de 1936, a publicação dessa encíclica, como dia 1º de maio, é um dia de um movimento ou do pensamento marxista, colocaram o primeiro dia do trabalhador. Nesse tempo,
nós recebemos, começamos a perceber o seguinte: assim como no dia 19 de março, dia de São José, foi publicada essa encíclica como um verdadeiro guardião das famílias, guardião da Igreja Universal, patrono da Igreja Universal, lá na frente, um outro Papa, no dia 1º de maio, não mais o dia do trabalhador, mas ele ia trazer o modelo do trabalhador, o modelo do operário da Sagrada Família, dia de São José Operário. E a presença de São José, ela é muito especial, porque assim como Nossa Senhora foi a mensageira em Fátima, nas suas aparições, em denunciar a devoção ao glorioso São José, ela vem gradativamente crescente na igreja, ao ponto de formar os homens nas virtudes, aqui eu quero dizer virtudes masculinas, mas não é redundância. Por quê? Porque há um trabalho de feminilização dos homens. Depois a gente pode entrar nisso, mas é só para a gente colocar. E por que isso? Porque Nossa Senhora cumpriu bem o seu papel nas aparições. E São José, discretamente, silencioso como ele é, também tem o seu papel na aparição, porque é dele que vem a bênção sobre toda aquela comunidade. Ele abençoa a comunidade nas mensagens. Então perceba, todo esse movimento, desse perigo que a gente pode perceber, oferecido, ofertado à realidade da fé, pelo materialismo ateísta, negação da verdade, negação do transcendente, negação da existência de Deus. Mas com isso a gente consegue já perceber a incompatibilidade entre o pensamento marxista, então, entre socialismo e comunismo, e a fé católica.